Qual a sua avaliação do governo Temer? Será que as coisas melhoraram? Como as coisas vão acontecer daqui para frente? O nosso convidado de hoje é Guilherme Santos Melo. Ele é professor de Direito Econômico e de Política da Unicamp. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Eu não sei se você sabe, mas desde que o sistema republicano foi implantado no Brasil, nós já tivemos 24 vice-presidentes da República. O primeiro foi Floriano Peixoto, que inclusive assumiu a presidência em virtude da renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca. O nosso último vice-presidente é o atual presidente em exercício, Michel Temer. Vice-presidente é uma função muito importante. E se você, em algum dia, pretende disputar essa vaga, saiba que 2 quesitos básicos são exigidos. O primeiro é ser brasileiro. O segundo é ter pelo menos 35 anos de idade. Evidentemente, você vai precisar ingressar num partido político e disputar a convenção partidária da agremiação que você escolheu. De acordo com a Constituição de 1988, cabe ao vice-presidente do Brasil substituir o presidente em seus impedimentos eventuais ou definitivos. Quando nós votamos para presidente da República, automaticamente na mesma chapa, nós estamos elegendo o vice-presidente. Mas nem sempre foi assim. Por exemplo, na eleição de 1960, era permitido você votar no presidente de uma chapa e no vice de outra. E isto aconteceu. Em 60, Jânio Quadros foi eleito presidente da República. O seu candidato a vice, Milton Campos, foi derrotado. Foi eleito o candidato a vice da outra chapa. A outra chapa era encabeçada pelo general Lott e foi eleito o vice-presidente João Goulart. Bom, já falamos muito sobre vice-presidente da República. O assunto agora é o presidente em exercício, Michel Temer. Marcela Lopes. É isso aí, Jantalha. E agora vamos saber o que as pessoas pensam sobre isso. Qual a sua avaliação sobre o governo Temer até agora? Eu acho muito precoce a gente traçar um perfil do governo. Na minha opinião, a Dilma deixou um rombo bilionário nas contas, nos cofres, e a gente precisa dar um tempo para ele reorganizar essa casa e tocar as coisas adiante. Então, eu acho que é muito precoce a gente fazer uma avaliação nesse momento. Eu acho que ele está fazendo o que é possível dentro da atual situação do país. Até agora eu acredito que ele está fazendo um bom governo, ele tem boas ideias, então a gente precisa acreditar, né? Eu estou esperançosa, mas acho que a avaliação é difícil a gente prever por causa do pouco tempo de governo, né? Ainda é pouco tempo para você poder analisar, mas eu acho que está havendo muito tumulto na política para ele poder fazer alguma coisa. Você acha que o governo Temer está melhor ou pior em relação ao governo Dilma? Está melhor do que o governo Dilma, porque o governo Dilma não estava fazendo absolutamente nada. Por enquanto, acho que está igual. Ele ainda não conseguiu mostrar muita coisa, né? Eu acho que está bem recente ainda para a gente ter uma posição certa. Então, acho que está... Vamos aguardar mais um pouco. A gente precisa dar um tempo, ele está tentando montar uma equipe, está difícil, as pessoas que ele tem indicado também estão respondendo por crimes, né? Seja Lava Jato, o que for, então nós precisamos dar um tempo para as coisas se organizarem. Olha, eu espero que melhore. Eu desejo que melhore, porque o da Dilma está muito ruim, né? Está péssimo. Tirando o PT, qualquer coisa é melhor. Você gostaria de novas eleições para presidentes, deputados e senadores ainda este ano? Eu acho que seria importante, sim. Uma mudança geral mesmo, acho que é fundamental nesse momento para o Brasil. De jeito nenhum. Isso é inconcebível, sob pena até da Constituição. A nossa lei não prevê esse tipo de situação, então a gente tem que trabalhar com a regularidade. Não, porque não dá tempo e nós não temos ninguém indicado. Acho difícil. Acho que é preferível a gente ficar como está, dar um voto de confiança e aguardar. Não, de jeito nenhum. Quem
propõe isso, está ferindo a Constituição e está querendo burlar as coisas. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz e seu convidado irão falar um pouco mais sobre o governo Temer. Não perca! Guilherme Santos Melo possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, a USP, e em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É mestre em programa de pós-graduação em Economia Política, também pela PUC. É doutor em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas. Guilherme Santos Melo é professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, o SECOM Unicamp. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, nosso Facebook, você está vendo agora. Se você quiser mandar sua pergunta, participar, também está aí o número do nosso WhatsApp. E se de repente você perdeu um programa ou gostaria de assistir novamente um tema interessante, você pode acessar diretamente esse canal do YouTube que você está vendo agora. Nesse canal, você tem acesso a todos os programas já veiculados. Ele é atualizado semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Guilherme Santos Melo. Ele é professor de Economia da Unicamp. Guilherme, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer recebê-lo aqui. Um prazer estar aqui falando com você e com os telespectadores. E nosso momento político, o governo Temer agora, a gente batia um papo aqui um pouquinho antes. Parece que o impeachment aconteceu, pelo menos a primeira fase, essa segunda fase ainda tramitando, mas parece que os escândalos continuam, as denúncias, as delações, e entra ministro e sai ministro. Você, como um especialista na área de política, de ciências políticas, de economia, como você está sentindo esses primeiros passos do governo Temer? Olha, eu acredito que a situação política do Brasil ela é muito mais complexa do que alguns tendiam a acreditar. Havia uma esperança por parte de alguns de que o impeachment, na saída da presidente Dilma, pacificaria as relações políticas, as relações congressuais e, inclusive, a sociedade. E não é isso que nós estamos vendo e era evidente que isso não aconteceria. Por quê? Porque o problema político no Brasil é a própria estrutura do sistema. O sistema está estruturado com uma modalidade de financiamento privado de campanha, campanhas caríssimas, campanhas múltiplas, quer dizer, cada candidato faz uma campanha. Então, um partido tem 100 candidatos, são 100 campanhas. E parece que cada vez menos ligados ao partido. Menos ligados ao partido, cada um fazendo a sua campanha. Exato. Então, são muitas campanhas muito caras e que exigem muitos recursos. É evidente que esses recursos vão vir do setor público, de Caixa 2, ou de superfaturamentos, ou coisas do tipo. Até porque quem financiam essas campanhas são as empresas. Elas dão milhões para os candidatos, não só a presidente, a governadora, a prefeito, como a deputado, senador, todos os níveis, eles financiam todas as campanhas. E, salvo engano, ninguém dá tanto dinheiro, né? Principalmente um empresário, não daria tanto dinheiro se não esperasse algo em troca. Algum retorno. Sem dúvida. Portanto, principalmente porque eles não dão dinheiro para um partido só, eles dão para todos os partidos. Porque agora parece que a coisa ficou assim um pouco canalizada no PT. É lógico. Foi feita muita besteira, o PT tem que responder, as pessoas têm que responder por isso, mesmo porque a presidente até então era do PT. Mas essa verba era direcionada a N candidatos, a N partidos, quer dizer, não é uma exclusividade do PT ou da presidente Dilma. Não, é a forma como funciona o sistema. Então, a Odebrecht, ela doava para o PT, para o PMDB, para o PSDB. Se você falasse assim, ela só doava para esse partido, você pode até argumentar que o presidente da Odebrecht, a empresa, tinha uma ideologia, acreditava em uma simpatia e apostava naquele candidato. Mas não é o caso. Eles apostavam em todos, o que apenas prova que eles queriam algo em troca. Que se eles não quisessem algo em troca, eles não financiariam a todos, financiariam apenas aqueles que têm uma simpatia particular. Então, eu acredito que esse sistema de financiamento eleitoral e de eleição, onde cada candidato é uma campanha própria e não é os partidos têm pouquíssima relevância, esse sistema nos levou ao momento atual.
E não é tirando a Dilma, ou colocando a Dilma, ou colocando o Temer, ou colocando o Aécio, ou seja lá quem for, que vai mudar o fato de que todos eles participaram desse sistema. Então, todos eles foram eleitos, reeleitos, elegeram deputados, elegeram aliados nesse sistema. Portanto, ou a gente pensa em uma mudança muito mais profunda do sistema político, ou nós vamos ficar nos debatendo com esse é corrupto, aquele é corrupto, e sempre você vai tirar um e colocar o outro, que será, mais uma vez, alvo de alguma investigação, alvo de alguma denúncia. Por quê? Porque ele fazia parte, fez parte desse sistema. Então, a mudança que nós temos que ter é uma mudança do sistema político-eleitoral, uma mudança profunda, que, a meu ver, está, digamos assim, inviabilizada no momento atual, exatamente porque as forças políticas, elas dependem desse sistema para sobreviver. Então, elas preferem tentar sacrificar algumas cabeças, mas manter o sistema, do que mudar o sistema. Porque não tem o plano B, né? Não tem. Não existe. Não existe um plano B. Existe o seguinte, se for ocorrer uma mudança no sistema político, não há nenhum consenso sobre para onde caminhar. E é possível até que com a maioria parlamentar que nós temos hoje, se esse parlamento fosse promover as mudanças, seriam para, digamos assim, para pior. Seriam para reforçar o financiamento privado, seriam para reforçar essa questão da candidatura individual. Por quê? Porque é esse sistema que os elegeu. Exatamente. Eles estão acostumados com isso. Eles estão acostumados com isso. Então você teria que eleger um novo parlamento, um parlamento que não seja um parlamento constituinte. O que isso quer dizer? Aquele que for fazer essa reforma não pode ser depois candidato a deputado. Porque senão ele vai querer fazer uma reforma que o beneficie. Já pensando na sua eleição. Já pensando na sua eleição. Exato. Então ele teria que ser um constituinte que não possa se candidatar depois e seja uma coisa restrita à questão do sistema político. Essa proposta foi encampada lá em 2013 pela presidente Dilma. E o primeiro a reagir com violência contra essa ideia foi o vice Michel Temer, que era então vice-presidente. A reação dele é natural. Ele é fruto desse sistema apodrecido político que nós temos hoje. E não só ele. O presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, a maioria da classe política. Maioria da classe política. Portanto, a reação muito violenta contra a ideia de uma constituinte para reformar o sistema político é muito imediata e muito violenta. Como não há consenso, você trava. E aí eles ficam apostando, se a gente entregar a cabeça da Dilma, será que acaba? E se a gente entregar a cabeça do Cunha, será que acaba? Daqui a pouco vem a ideia, se sair o Temer, né? E será que é? Exatamente. Existe parece que é algo focado na pessoa. Exato, para preservar o sistema. Muita gente fala de eleições agora, ainda em 2018, como uma alternativa viável, eleições para senadores, deputados federais, presidente, agora, em 2018. Né? 2016 ou 2018? Desculpe, 2016. A normal seria em 2018. Eleições agora, em 2016. Porque acho que vindo um pessoal novo, descomprometido, aliás, com tudo isso que aconteceu, seria melhor para o país. Mas será que isso não teria que vir acompanhado de algumas outras responsabilidades, como reforma política, reforma tributária, alguma coisa mais consistente para a vida do brasileiro? Com certeza, porque se você olhar e falar assim, vamos convocar novas eleições agora para o final do ano, em 2016. Pergunta é, quem vai ser candidato? Provavelmente todos os que estão atualmente serão candidatos. Serão candidatos, sem dúvida. Quem vai financiar a campanha desses candidatos? O STF falou, está proibido o financiamento empresarial. Ok, mas uma campanha custa 3 milhões, 4 milhões. Se você está mantendo... Para deputado. Para deputado. Isso as mais baratas. Isso as mais baratas. Se você está mantendo o sistema de cada deputado uma campanha, então cada deputado vai ter que arranjar 3, 4, 5 milhões de reais. Aonde você acha que eles vão conseguir esse dinheiro? Da onde vem? Da onde vem esse dinheiro? Então, é óbvio que vão recorrer mais uma vez a um financiamento legal, ao Caixa 2, etc, etc. Então, você vai manter a mesma estrutura das campanhas anteriores. Não adianta nada você fazer a mesma campanha, o mesmo experimento e esperar resultados diferentes. Se você coloca chá dentro da água, a água vai virar chá. Quantas vezes você colocar chá lá dentro, ela vai continuar virando chá. Então vai ter o mesmo resultado. Você fazer uma eleição sob o mesmo modelo político, o resultado vai ser muito similar, os problemas vão ser muito similares, você não vai resolver. O ideal seria
uma eleição sob um novo sistema político. Mas para isso você precisaria mudar o sistema, reformar o sistema político. E parece que não está em pauta. É curioso, porque o sistema político brasileiro ruiu e a própria classe política não aceita pautar a reforma política. E o gozado da história é que a credibilidade da classe política diminuiu muito. E parece que ainda se tenta manter com a mesma regra do jogo, achando que é o que você falou. Eu vou fazer a mesma coisa, mas vai dar um resultado diferente. Porque você tem um descolamento da classe política da sociedade. Essa é uma questão que vem crescendo ao longo dos anos. Realmente, o universo em que a classe política vive, a maioria dela, não estou falando todos, mas a maioria... Não estamos generalizando. Tem bons políticos. Tem bons políticos, exatamente. Lógico, isso daí a gente falando de uma forma mais ampla, exatamente. Eles estão descolados do sentimento da sociedade. A sociedade enxerga eles como corruptos, como ineficientes, etc., etc., e eles não estão dando respostas para esse sentimento da sociedade. Basicamente porque o poder no Brasil, o poder político, ele pode ser mantido mesmo sem validação social. E é curioso que o afastamento da presidente Dilma apenas aprofundou isso, porque a única que tinha alguma validação social através da urna, mesmo que depois ela tenha feito o contrário do que ela prometeu, etc., mas... Querendo ou não, ela foi eleita pelo voto direto do povo. Está fora, entendeu? E agora um novo presidente, que as pessoas quando votaram na Dilma, votavam também no Temer, mas era um voto muito indireto, entendeu? E com um projeto, o Temer está adotando um projeto econômico, um projeto político completamente contrário àquele projeto que a Dilma se elegeu. Exato. Ou seja, a legitimidade do poder político não está passando pela sociedade. Se passasse pela sociedade, o Temer não poderia, por exemplo, estar aplicando esse projeto que ele está. Eu questiono insistentemente, se o Michel Temer tivesse sido candidato em 2014, propondo reforma tributária, propondo redução da saúde, redução da educação, etc., etc., ele teria sido eleito? Não. Eu acho muito difícil. Portanto, você entra em um cenário onde o exercício do poder não depende da legitimidade social. Então, a classe política fica completamente distante da sociedade. Ela pode exercer o seu poder mesmo estando em oposição ao sentimento majoritário da sociedade. E os desafios? Quais os desafios, na sua opinião, que você acha que o Temer vai enfrentar, que são os mais delicados, para ele poder, pelo menos em tese, se passando impeachment, vamos supor que passe, seja aprovado impeachment, ele vai exercer mais 2 anos, até o final. Quais os desafios que ele vai encontrar, sociais e econômicos? Veja, os desafios são gigantescos. Do ponto de vista social, eu diria o seguinte: o Brasil, a Constituição brasileira de 1988, chamada por muitos estudiosos de a Constituição Cidadã. Cidadã, exato. É cidadã porque ela tem um projeto de construção da cidadania. E o que é a cidadania? É o mundo dos direitos. As pessoas terem direito a uma escola decente, a uma saúde pública decente, a habitação, a direitos sociais, por exemplo, previdência, certo? Esse é o projeto da Constituição de 88. O problema é que esse projeto avança lentamente. Nós tivemos avanço, não é verdade que não avançamos em nada. Nós universalizamos o ensino básico, ampliamos o acesso ao ensino superior, o SUS teve avanços nesse período, o SUS tem projetos muito bem sucedidos, como, por exemplo, a prevenção do HIV, a prevenção e combate do HIV, vários outros, as vacinações universais que no Brasil existem. Quer dizer, você tem vários avanços no sentido da construção desse modelo de sociedade inscrito na Constituição. O problema é que a crise econômica revela um desafio. Como fazer com que esse projeto civilizatório, esse projeto de civilização... Exato, continue caminhando sem dinheiro. Exatamente, com uma situação de recessão. É complicado. E o Temer, ele tem proposto o seguinte: bom, já que estamos em recessão, então vamos desconstruir o projeto da Constituição. O problema é que isso é de uma violência política enorme. Por quê? Porque a Constituição é um acordo social. E é um acordo que vem sendo ratificado seguidas vezes pela sociedade. Nas últimas eleições, por exemplo, a Dilma prometiu que não cortar a verba da saúde, não cortar a verba da educação. E foi por isso que ela foi reeleita.
Mesmo sabendo que não iria conseguir. Exatamente. Mesmo ela tendo depois, digamos assim, adotado uma outra estratégia. Ela poderia até ter tentado adotar a estratégia que ela anunciou na campanha, mas ela não tentou. Ela adotou outra estratégia. Mas ela foi eleita por causa disso. Ou seja, a sociedade está falando, eu quero saúde pública de qualidade. Lembremos junho de 2013, as grandes manifestações. Que a sociedade... Que ninguém sabia, né? O que estava acontecendo. O que estava acontecendo. Porque foi a nível estadual, municipal, federal. E todo mundo se perguntava, a classe, mas qual o motivo disso tudo? Qual o motivo disso tudo? Mas se você pegar as principais bandeiras que apareciam ali, eram combate à corrupção, sim, mas não só isso. Era pela saúde pública, em defesa do transporte público, que foi assim tarifa, que nasceu, tarifa, educação pública. Ou seja, a sociedade está se manifestando que ela deseja um Estado que provenha serviços públicos de qualidade e serviços públicos universais. Portanto, o desafio do Temer é como prover esses serviços e, ao mesmo tempo, recuperar a economia. A solução que ele está apontando eu vou deixar de fazer o provimento desse serviço. Mas isso não é uma solução aceita pela sociedade. É por isso que eu questionei agora há pouco. Será que ele seria eleito? Porque não é o que a sociedade deseja. Então, acho que nós, economistas, temos que tentar mostrar quais são os caminhos, quais são as possibilidades de efetivar o projeto que a sociedade brasileira deseja. E aí, eu vejo como o grande desafio econômico é o seguinte, como voltar a crescer? Porque se o país não voltar a crescer, não vai ter dinheiro para financiar esse projeto que a sociedade quer. E não tem discurso que se mantém, né? Não tem discurso que se mantém. Porque com desemprego, recessão, exatamente, você vai falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, depois não. Depois ninguém mais acredita. Lógico. Portanto, o desafio é como retomar o crescimento da economia brasileira. A economia brasileira vem de uma crise que começou realmente em 2014, quer dizer, em 2014 já havia sinais de recessão. Exato. Se aprofundou violentamente em 2015. Com as agências internacionais, inclusive 2014, já apontavam seus relatórios. Apontavam a possibilidade. Apesar de que o mercado não esperava a recessão ao final, no meio de 2014, não esperava a recessão em 2015. Esperava uma desaceleração em 2014 Exato. E uma recuperação em 2015. Mas aí houve um erro, na minha opinião, muito grave de condução de política econômica da presidente Dilma em 2015, foi uma aposta em fazer um choque na economia. Cortes profundos de gastos de investimentos públicos, o que joga a demanda da economia lá para baixo. Cortes, aumento de preços como gasolina, energia elétrica, aumentos ao mesmo tempo, o que jogou a inflação lá para cima, né? E a desvalorização cambial muito rápida. Muito rápida. O que também pressionou a inflação. Então você acabou 2015 com a demanda e o crescimento econômico lá embaixo e a inflação lá em cima. Quer dizer, você fazer esse choque numa economia que já estava debilitada, ao invés de você recuperar a economia, você jogou ela numa trajetória recessiva. E agora a questão é como sair dessa trajetória recessiva. As apostas que estão sendo colocadas na mesa são, bom, para sair da trajetória recessiva precisamos diminuir o papel do Estado. O problema é o seguinte, o setor privado, ele não tem condições de absorver, de comandar esse processo de recuperação. Mesmo porque o tamanho do Estado no Brasil é enorme há décadas. Sim, o Estado ele tem uma participação importante. O Estado, historicamente no Brasil, isso não é de hoje, isso já vem desde a década de 50, 60. Exato. Ele é o grande promotor do crescimento industrial, do desenvolvimento, da industrialização no Brasil. O setor privado, ele, digamos assim, é o que nós chamamos de investimento induzido. Quando vem uma demanda, por exemplo, do Estado, aí ele induz o investimento privado a entrar e ir atrás. Vou construir estrada, hidrelétrica, ele vem, as empreiteiras, prestadores de serviço. Se de repente não há mais investimento público, não há mais essa demanda que nós chamamos de demanda autônoma, não será um investidor privado que num cenário de recessão, inflação, crise internacional, etc. Não vai ser ele que vai tomar a dianteira e vai falar, olha, eu vou apostar, vou colocar bilhões aqui para ver o que acontece. Para ver o que acontece. Portanto, a grande discussão agora seria como achar uma fonte do que nós economistas chamamos de demanda autônoma, ou seja, uma demanda por investimento, como conseguir fazer o investimento à frente da demanda, porque o empresário, o privado, ele só vai fazer um investimento quando ele sentir que tem demanda para o investimento dele. Sem dúvida.
E aí existem algumas possibilidades. Uma é o próprio Estado retomar os seus projetos de investimento, seja através de investimento público, seja através de concessões. Outra é o setor, digamos assim, externo, né? É as empresas perceberem possibilidades de crescimento no mercado externo, de aumentar suas exportações, etc. Só que para isso o mundo precisaria estar em um cenário um pouco mais calmo. O problema é que o mundo está em crise e não sai, a China permanece em crise, os Estados Unidos estão ameaçando aumentar a taxa de juros agora, a Europa continua patinando, então não há muito cenário de recuperação econômica no curto prazo. E esse é o desafio do Temer. Como retomar a atividade econômica, pacificar o cenário político e preservar os direitos sociais. Me parece É uma equação complicada. É uma equação complexa que me parece que a solução que ele vem propondo é uma solução que não vai dar conta desses desafios. É uma solução de abrir mão dos direitos sociais, né? Pacificar o cenário político, protegendo os investigados e o cenário econômico, uma aposta de que, tirando o Estado da economia, no longo prazo, vai se retomar o crescimento, quando não há nenhuma evidência, inclusive o próprio FMI. O FMI, que não é bastante conservador, tem dito, olha, essa visão de que reduzir custos, reduzir gastos, reduzir investimento vai promover crescimento, não funcionou. Quem está dizendo isso é o FMI. Então, eles estão analisando o caso europeu, estão falando, é preciso que o Estado invista mais. E não parece ser esse o projeto do Temer. Então, eu tenho dúvidas sobre a capacidade do governo interino de resolver, pelas propostas atuais, esses 3 embrólios que ele se meteu, social, político e econômico. E o ministro da Fazenda é um nome de aceitação praticamente unânime no mercado internacional, o ministro Meirelles. Por muitos já vinha até sugerido na época da Dilma, olha, precisa colocar o Meirelles novamente, porque dá uma estabilidade maior. Ele tem tomado algumas atitudes pontuais, mas o momento, acho que a gente precisaria separar o seguinte, o momento mundial do Meirelles lá com o Lula, em 2004, 2005, era um. Hoje é outro. Sim, o ministro da Fazenda, ele obviamente assume um outro país com outros desafios, certo? E em outro momento internacional. Ele, na época, era presidente do Banco Central, não era ministro da Fazenda, e ele fez uma gestão que é por muitos elogiada, por alguns criticada, porque, por exemplo, às vésperas da crise de 2008 e 2009, o mundo inteiro já estava antevendo a crise e reduzindo as taxas de juros, enquanto aqui só o Brasil estava aumentando as taxas de juros. O que tirou um pouco de possibilidade da gente de responder à crise internacional de imediato. Mas, independente da avaliação do que foi o Meirelles no passado, temos que ver o que é o Meirelles hoje. O Meirelles é um homem do mercado financeiro, né? Nasceu, cresceu e se formou no mercado financeiro, por isso tem uma boa interlocução com o mercado Desde o financeiro. governo Fernando Henrique. Desde o governo Fernando PSDB. Henrique. Sim, né? ele era ligado ao PSDB, exatamente. Ele era ligado continuou ao PSDB. com o Lula no PT. E agora no PMDB. PMDB novamente. Então, ele tem essa aceitação do mercado financeiro. Mas a questão é a seguinte, o que ele pode fazer para além de ser um mero símbolo? Porque o Levi também era uma pessoa que tinha aceitação no mercado financeiro, entendeu? Sim, sim. E, no entanto, se tornou um mero símbolo. Na verdade, ele tentou promover e promoveu um ajuste fiscal até bastante vultoso, cortes de investimento. Por exemplo, só investimento público no ano passado reduziram mais de 37%, investimentos públicos. E isso é, obviamente, um corte profundo de gastos públicos, né? Mas que, ao invés de promover o crescimento que ele esperava, jogou a economia em recessão. Ajudou, não foi o único fator, mas ajudou a jogar em função dessa nossa dependência da economia com o Estado. Com o investimento público. Quer dizer, correto ou não, eu não concordo muito com isso, eu acho que o Estado tem que ser menor, mas o modelo existente no Brasil é um Estado grande que possa prover esse tipo de coisa. Curiosamente, o Estado brasileiro, ele é um Estado grande para algumas comparações e não tão grande para outros. Por exemplo, se você pegar os estados de bem-estar social europeus, o Estado brasileiro é razoavelmente pequeno. Se você pegar os estados menores, como o Chile, que é um Estado basicamente ausente da economia, ele é razoavelmente grande. O problema do Estado não é exatamente o tamanho do Estado, é o que a gente faz com esse Estado. A quem serve o Estado brasileiro? Vamos pegar um exemplo.
Sistema tributário. Sistema tributário brasileiro é um dos sistemas mais concentradores de renda do mundo, se não o mais. O que isso quer dizer? Quer dizer que depois da tributação, a concentração de renda piora. Quer dizer que o Estado cobra muito do pobre e pouco do rico. Uma tributação elevada, que não é pequena, e a concentração piora. Nos pobres, por exemplo, uma família que ganha até 2 salários mínimos paga em torno de 50% de sua renda em impostos. Enquanto uma família que ganha mais de 10 mil, 15 mil reais, gasta 20% em impostos, gasta muito menos em impostos. Então, os impostos brasileiros, o sistema tributário brasileiro, ele concentra a renda no Brasil. E isso vem desde a época da ditadura militar, desde 1966, quando foi reformado. Que parece que é outra coisa que não muda. São duas reformas que não acontecem no Brasil, a política e a tributária. Não... Desde que eu me entendo por gente, fala, olha, precisa ter uma reforma tributária, e não sai. Veja um exemplo interessantíssimo no Brasil. O quanto é arrecadado, por exemplo, de imposto territorial rural. Bom, o Brasil é um dos principais produtores rurais do mundo e não arrecada quase nada de imposto territorial rural, porque tem outros impostos, mas esse, que é o imposto sobre a propriedade, não há arrecadação. Ou imposto, por exemplo, sobre distribuição de lucros e dividendos. A empresa tem lucro e aí ela vai distribuir para os seus acionistas. No mundo inteiro, essa distribuição é taxada. Por quê? Porque ela preserva o lucro dentro da empresa e faz a empresa reinvestir esse lucro. Aqui no Brasil há uma isenção. Só o Brasil e a Estônia, entre os países da OCDE, têm essa isenção. Todos os outros países do mundo não têm. Então isso faz... Inclusive, uma das propostas do governo de arrecadação era de se mudar a partir do ano que vem a isenção na distribuição do lucro. Exatamente. Né? Quer dizer, e você taxa muito o consumo. O consumo, e quem consome toda a sua renda é o pobre. O pobre ganha R$100, ele consome R$100, é óbvio, ele precisa comer. Né? Então ele gasta toda a sua renda em consumo e como o consumo é muito taxado, consume a produção, o pobre gasta muito dinheiro em impostos. Então esse é um exemplo de como o Estado brasileiro, o problema não é ser grande ou pequeno, o problema é para quem ele funciona. Né? Outro exemplo claro, o Brasil é o país que paga maior montante de juros no mundo. Aí você vai falar, mas a dívida brasileira é alta. A dívida brasileira hoje está em 70% do PIB. A da Grécia é 170%. Do Japão é maior? Do Japão é 250%. Mas vamos pegar Estados a Grécia... Unidos que é quase 100%. É mais de 100% do PIB hoje. Quer dizer, você tem exemplos internacionais, e eu vou pegar a Grécia, porque é um país também, digamos assim, em desenvolvimento, não é um país com um grau de desenvolvimento elevado, e eles gastam muito menos de juros do que nós. Ano passado, nós gastamos 10% do PIB brasileiro pagamento de juros. Aí tem swaps cambiais, tem outras coisas também, mas basicamente pagamento de juros. Esses 10% do PIB foram para a mão de uma parcela muito pequena de famílias ricas, porque quem recebe esses juros é quem tem título da dívida pública. Então, pobre não tem título da dívida pública. Não, aquilo que você falou, ele consome, porque ele consome, já não é muita coisa que ele ganha. Já não é muita coisa. Não sobra, ele tem as obrigações dele. Exato. Então, se você olhar para o lado da receita, o sistema tributário concentra a renda. E quando você olha para o lado da despesa, esse tipo de despesa também concentra a renda. Ou seja, o Estado brasileiro, o problema não é só que ele é grande ou pequeno, ou o tamanho dele. O problema é que ele está a serviço de quem? Ele beneficia quem? E é interessante que nas discussões econômicas, nós nos concentramos em discussão, reforma da Previdência, redução dos benefícios sociais, gastos com saúde, mas nós pouco questionamos os 10% do PIB que são gastos com juros. Se você somar educação, saúde, etc., não dá nem perto Não disso. chega nem... Nós tivemos aqui um deputado federal que fez essa conta aqui conosco e nós chegamos num valor diário absurdo. Absurdo. É completamente fora... Quando se fala alguma coisa disso, isso daí é assim, 10 vezes mais que a CPMF, são valores astronômicos o que se paga a título de custeio da dívida. Né? Exato. E aí a gente entra em uma discussão econômica que é uma discussão complexa. Por que os juros são altos no Brasil? Por que o Brasil é campeão mundial de juros? Porque todo mundo fala assim dos gastos correntes, dos gastos com saúde, com educação. O Brasil não é campeão mundial nesses gastos, mas em juros ele é campeão mundial. Exatamente. E aí por quê? Aí tem várias explicações de economistas, eu acho que não é o caso da gente entrar num debate técnico desse, mas o importante de salientar é o seguinte, ao invés da gente ficar olhando o gasto social
que atende, digamos assim, necessidades reais da população brasileira. As pessoas precisam de médicos, as pessoas precisam de escola. E não adianta você falar, vai procurar um plano de saúde, porque quem tem possibilidade já procurou. Quem está dependendo do SUS é porque não tem como precisa pagar. do SUS, né? Que não tem como pagar. Então, assim, nós temos que dar uma prioridade maior para esse gasto, porque esse gasto, há várias pesquisas econômicas que mostram que esse gasto se multiplica na economia. Quando você gasta em saúde, em educação ou em obras de infraestrutura urbana, por exemplo, habitação... O dinheiro circula. O dinheiro circula, as pessoas consomem e a economia cresce. Quando você gasta em juros, você está dando dinheiro para alguém que já tem muito dinheiro. Essa pessoa não vai circular, ela vai pegar esse dinheiro e vai comprar mais título da dívida. Vai reinvestir e vai aumentando o bolo. Vai aumentando o bolo. Quer dizer, ele não promove o crescimento econômico. Então, nós teríamos que priorizar os investimentos públicos em infraestrutura e na parte social e tentar reduzir da melhor forma possível os gastos, esses gastos que são concentradores de renda, gastos com juros, etc. Mas parece que toda a discussão econômica brasileira é como reduzir o salário mínimo, como reduzir o tamanho da saúde, como reduzir a previdência e não como reduzir os juros. O discurso fica, se nós reduzirmos todos esses gastos, aí depois a gente reduz os juros. Mas não o há principal da conta é os juros. Né? Exato, exato. Então você pode reduzir todos esses gastos, continuar com desequilíbrio fiscal e simplesmente tirar dinheiro da saúde, da educação, da habitação, do transporte, da segurança e mandar para aquele pequeno grupo de famílias ricas que detêm a dívida pública. E o afastamento agora dos ministros, agora pedidos de prisão, né, do presidente do Senado, etc. Tudo isso daí, é lógico, acaba respingando também no governo mesmo, porque os ministros que saíram foram indicados pelo presidente Temer. O presidente do Congresso, de uma forma ou de outra, tentou se manter isento, mas também teve o apoio do presidente Temer. Na medida que ele vai tentando preservar isso tudo, não é uma atitude um pouco arriscada? Eu creio que há uma disputa muito grande pelo poder nesse momento. Por exemplo, o pedido de prisão do presidente do Congresso e do Eduardo Cunha e do ex-ministro Jucá, etc., ele revela uma ofensiva, digamos assim, da Procuradoria-Geral, etc., contra políticos que estavam, em tese, fazendo ofensivas contra a Lava Jato. Exato. Né? Então, é uma briga. Quem pode mais? E contra o STF também, né? Contra teve o as STF conversas, também. Precisamos falar com tal pessoa, exatamente. Ele segura. Então, agora, você entra em um cenário também que eu considero delicado e perigoso. Por quê? Em tese, na Constituição, está escrito assim, que você só pode prender ou afastar, no caso, por exemplo, prender um senador da República ou prender um deputado federal, em caso de flagrante, crime flagrante. Isso se flexibilizou com o caso do Delcídio Amaral. Em função da gravação ser entendida como um risco continuado. Um risco continuado. E essa flexibilização, o procurador-geral, ele está na função dele. Bom, se por causa de uma gravação foi considerado risco continuado e eu pude pedir a prisão do senador Delcídio Amaral, eu também posso pedir a prisão dos outros também por gravações feitas alguns meses atrás, né? Essa interpretação da Constituição é bastante, digamos assim, heterodoxa, né? Não é comum. São mudanças que estão sendo feitas na interpretação da Constituição. Eu, por exemplo, sou o último a defender o deputado Eduardo Cunha. Não tenho nenhuma simpatia pela atuação do deputado Eduardo Cunha. No entanto, a interpretação de que ele pode ser afastado do seu cargo, né, não está na Constituição. Teve que ser buscado um artigo do Código de Processo Penal para você viabilizar esse fato. Na Constituição está falando que o deputado é inviolável, o mandato do deputado é inviolável. E quem aprecia isso são seus colegas. São seus colegas. Os pedidos são os seus colegas que querem apreciar. Então você está em um embate de poder mesmo entre judiciário, legislativo, executivo. Mas é a judicialização do poder. Exatamente. Que tem um viés perigoso. Perigosíssimo. Porque para se exigir da classe política o que ela tem que fazer e se joga para o judiciário. Exatamente. Só que qual é a questão central? A questão central é, quando a regra do jogo não é mais clara, você não sabe se bola na mão é pênalti ou não é pênalti.
Exato. Quando ninguém sabe direito se mas desse jeito. Aí no dia seguinte muda, é sempre. Aí não, é só quando a mão está lá em cima. Quando tem muita mudança na regra do jogo, você cria uma instabilidade e que você não sabe mais, na realidade, quais são os padrões de conduta. Então, assim, o que o judiciário pode fazer ou não pode fazer? Não está claro mais. Onde termina? Onde termina o poder do judiciário e aonde entra o poder do legislativo, do executivo. Queria mais uma vez agradecer sua presença aqui, nosso tempo está acabando, e colocar à disposição algum recado que você queira passar ao nosso telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Olha, eu gostaria de falar para o telespectador acompanhar de maneira crítica o debate. O que é acompanhar de maneira crítica? É não comprar uma versão só de um lado ou uma versão só do outro. É ouvir as diferentes vozes, se abrir ao debate, ao diálogo, porque uma das coisas que está faltando um pouco nesse momento na nossa sociedade é essa compreensão de que os temas são complexos, eles não têm uma solução simples e merecem uma abertura da cabeça da sociedade para pensar num novo projeto de Brasil que seja mais inclusivo, mais justo, mais democrático. Eu acho que a sociedade brasileira tem um compromisso com esse projeto. O que nós precisamos é mostrar para a classe política o nosso compromisso e não servir de manobra para a classe política, seja ela de um partido, seja ela de outro. Então, de maneira crítica, cobrar as mudanças que a sociedade brasileira julga que são necessárias. Muito obrigado, foi um prazer te receber aqui. Obrigado, foi um prazer. Obrigado pelo convite e obrigado aos telespectadores. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.